Bom dia, pessoal, tudo bem? Feliz sábado para vocês, seja muito bem-vindo a mais uma classe de professores. Eu convido você a juntar conosco aqui para a gente recapitular a lição da Escola Sabatina e aprender um pouquinho mais, a respeito do assim diz o Senhor, as instruções que Deus nos traz através da sua palavra. E com a orientação, o guia da Escola Sabatina, a gente pode entender melhor esses assuntos. Então convido você a fazer parte conosco aqui, tá? Só que antes, como sempre, a gente faz uma oração, né? Vou pedir o irmão Getúlio para fazer a abertura da oração. Vamos orar. Maravilhoso e altíssimo Pai, nesse momento que damos graça, Pai, mais uma vez, nesse teu santo dia. Ao abrir a tua mensagem, nós temos a certeza que o Senhor falando conosco, nós pedimos a orientação do teu Espírito Santo para que nós venhamos falar somente a tua palavra verdade. Então, o teu querer, não sair nada em vão, que seja que venha afastar-nos de ti, Senhor. Mas que o Espírito Santo do Senhor fale através de nossa boca para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, queridos, hoje nós vamos falar sobre o versículo, Ele falando sobre um assunto que a gente precisa de discernimento para entender. Porque é muito difícil eu chegar no irmão Edmar, passando por um momento de dificuldade, e falar, glorifica a Deus. Entende? É muito difícil chegar no irmão Getúlio, passando por dificuldade, e falar, tem esperança. E o versículo ele vem falando exatamente isso. Ele está nos passando como nós devemos nos comportar nesses momentos, momento de tribulação, momento de agonia, O verso áureo, ele está no livro de Romanos, capítulo 5, verso 3 ao verso 5. Esse é o verso áureo do nosso estudo da semana, E aqui diz assim, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Entende? Então, irmão, como é possível a gente chegar diante de uma pessoa que está passando por problemas, às vezes financeiros, familiares, ou até mesmo de saúde, e falar assim, seja perseverante, tenha ânimo, glorifica a Deus. É fácil a gente, às vezes, falar para uma pessoa que está passando de dificuldade, você fala, não, tenha fé, vai dar certo. Mas quando está passando com a gente, aí você fica no lugar da pessoa, então fala, é fácil. Quando você está no lugar, é difícil. Mas a lição, quando ela fala sobre essas tribulações, a Bíblia, ela não ressalta, tipo assim, a tribulação. Ela ressalta aquilo que a tribulação, ela produz na vida da pessoa. E aí é que está a diferença. Porque o mesmo sol que amolece a cera, é o mesmo sol que endurece o barro. Então isso vai depender o quê? Da recepção de cada pessoa. Tem gente que passa por tribulação e deixa Deus. Por quê? Porque atribui a Deus algo que Deus podia fazer e que não fez, então agora eu também não vou mais servir a Deus. A tribulação pode fazer isso. Por outro lado, aqui diz que traz perseverança, traz fé, e por último, a esperança. O que é essa esperança? Tipo assim, olha, nós passamos por tribulações, mas o apóstolo Paulo escreveu, ele falou assim, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno Deus de glória. Olha aí, quer dizer que essa tribulação ela é momentânea, ela passa. Então se você conseguir entender isso daqui e buscar a presença de Deus, o que vai acontecer? Você vai passar por essa tribulação e depois então vai receber de Deus o quê? A recompensa, que é a recompensa que receber de Deus. Entendeu? Então, a lição dessa semana ela vai ensinar a gente a fazer o seguinte, então eu quero que Deus então manda a tribulação para mim, porque às vezes não vai conseguir suportar essa tribulação, porque aqui conta, eu acho que 3 ou 4 casos diferentes um do outro. Sim. Cada um reagiu de uma maneira.
carreira. E no final todos eles fizeram o quê? Foram consagrados por aquilo que eles fizeram. Por quê? Porque trouxe esperança, renovou, entendeu? Mostrou como Deus é capaz de fazer e, por outro lado, trouxe a seguinte conclusão, de que essa tribulação é momentânea, ela passa rapidinho. Eu conheci, né, porque algum morreu, e conheci pessoas que não morreram e venceram, pessoas com câncer. E aquela pessoa otimista, pessoa que tinha no meio da tempestade, no meio do problema, no meio da doença, aquela pessoa falava assim direto, assim, ó, eu vou ficar curado, Deus é maior, meu Deus não me abandona. E essa pessoa foi curada, ela está livre, entendeu? E ao mesmo tempo eu vi pessoas que tinham a mesma fé, a mesma esperança, mas essa pessoa se foi. Mas a esperança dela não morreu, entendeu? A esperança dela não morreu, ela morreu cheia de esperança. E o que acontece com essa pessoa que morre cheia de esperança? Esperou, mas foi lá e morreu por causa da doença. O que vai acontecer? O próprio Paulo fala, né? Aguarda aquela coroa e o Senhor, reto juízo, não dá nada naquele dia. Certo? Agora, quando a gente não tem esperança, o que a gente não tem no fato? A gente não tem fé. A gente não tem fé. Então, uma pessoa que não tem fé, ela não consegue ter esperança. Quando a tempestade chega e fala, pronto, tudo acabou, não tem saída. O irmão pode chegar aqui e falar, não moço, mas vai sair, vai dar certo, vai ser assim. Não tem jeito, acabou. Entende? Porque não tem fé. O desenho aqui ele nos mostra, né? Isso aí que você falou. Sim, aqui está. Ele nos mostra aqui um barquinho no meio da água ali, cheio de discípulos, mesmo que Jesus estivesse. Mas olha só, essa história eu achei interessante, que eu não tinha parado para pensar uma pequena coisa. Onde que Jesus estava lá no barco? Um fala que estava, uma história na Bíblia fala que ele estava no porão, né? Mas aqui Ou diz que ele estava na polpa, né? Mas aqui quando ele diz que está na proa, né? Na proa, né? Que a proa é a parte dianteira do barco, aonde fica o timão. Eu lembro. É interessante que é o lugar que o barco recebe mais as porradas. Sim, ele leva as porradas e a do aluno que ele é direcionado. Era ali que Jesus estava deitado, no lugar do piloto. Isso. Né? Ali que ele estava. E o barco ali, no meio daquela tempestade de discípulos ali. É engraçado, e que eu achei também que a igreja, muitas igrejas aí, eles estudam essa passagem aqui e começam a orar para esse tipo de apóstolos, de santos, São Paulo, São João, São Pedro, São Pedro. Eles convidam lá, não estavam se salvando, né? O mestre estava ali dormindo, na direção do barco, e ainda assim eles estavam aflitos, foram correr lá buscar ele. Mestre, tu não importa que nós morramos? É interessante isso aqui. E o que é que isso aqui nos mostra? É o que o irmão acabou de falar. A perseverança, a fé, né? A esperança, o que você acabou de falar também. É só essa fotozinha aqui, se nós parar para pensar, nós passamos o dia comentando ela e não termina, né? Só essa fotozinha aqui. E olha que o barquinho está lá na O barquinho está em cima da água e ele olhava para um lado e outro, banzeiro de todo lado. Não sei se você já pegaram alguma tempestade, mas eu já peguei uma pequena tempestade no barco do pai. O pai tinha um barco de 2 toneladas. E a gente trabalhava nesse barco na travessia de pessoas de fazenda, pessoas lá de uma cidade, colônias, né? Da cidade do interior de lá para cá, que chamava o interiorzinho Santa Helena. Mas nós atravessávamos ali. Quando era no verão, nós atravessávamos pessoas para a praia também. Quando foi um dia, um cara me chamou e disse: você vai buscar para nós uma barcada às 5h30 da tarde? Sim. O rio lá, na travessia, você olha, irmão, é manso. Mas irmão tem o horário dele ficar arrepiado e bravo. Maré só. Aí quando eu atravessei para lá, eu vi o temporal vir, chega, estava escuro. Aí eu calculei, eu digo, só é 3.000 metros, eu chego rápido lá. Porque quando eu cheguei no meio do rio, a tempestade me pegou, eu fiquei que nem esse barco. Ele pegava esse barco aqui, suspiria e batia na terra. Eu com medo, barco cheio de gente, de criança. Eu com medo lá e digo assim, eu estou com medo aqui. Eu puxei o motor e não cheguei mais nada, só marquei um rumozinho de um posto que tinha para desembarcar. Eu levei para lá, quando chegou lá na beira eu não podia nem virar, para tanta maresia. Aí eu fui dando um jeito, fui até eu encostei, porque eu fui da fé, que a garateia do barco estava na água. Se aquela garateia engata numa pedra, nós tiramos para o fundo, que tinha arrancado tudo do barco. Né? Aí
puxamos a garateia e fomos procurar os meninos, estavam debaixo lá dos balaúços do barco, os meninos escondidos com medo, molhou tudo. Nem eu posso lhe dizer que uma tempestade não é bonita. Essa ideia que esse barquinho aqui no meio dessa água, aqui no meio dessa tempestade, a única esperança só é Cristo, não tem outra esperança para nós. É nós perseverar e dizer, Senhor, estou em tuas mãos. Senhor agora que vai direcionar. Então, o que eu pensei naquele dia, o Senhor está na direção. Né? O povo gritando, eu digo, não se aflige ali, quieto nos seus lugares, fique quietinho para nem cair na água. Né? Mas não é fácil não, a gente está numa tempestade. Hoje em dia, representa a tempestade na nossa vida, né? As tribulações na nossa vida, que nós, se não sermos atribulados, como nós vamos alcançar o reino da glória? Essa lição aqui, a lição de domingo, ela ensina para a gente 2 pontos importantes. Primeiro é o seguinte, veja, que dentro da tribulação a gente nunca está sozinho. Sim. Quando, por exemplo, Daniel foi jogado nas covas dos leões, a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões. Quando os 3 amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo, o próprio rei viu lá o quarto ser andando, então ele viu a presença de Deus. Então, olha só, no problema, Deus está junto. Ele falou para Elias, o que você faz aqui? Sim. O que você faz aqui? Quer dizer, o que você faz aqui? Então Deus está ali. Já viu quando eu olho para uma pessoa e falo assim, olha, o que você está fazendo aí nesse problema? Sai dessa região. Deus não fala, sai daí. Deus fala, o que você está fazendo aqui? Então isso aqui mostra que Deus está presente. Então lá no barco Deus estava presente ali e tal. Segundo ponto, aliás, são 3 lições. Segunda lição, lutar para se salvar. Sabendo que Jesus estava no barco, o que eles fizeram? Primeiro eles lutaram. Por que eles lutaram? A Bíblia fala que os homens que estavam ali, eles eram uns exímios pescadores, né? Os camaradas conheciam o mar como crudo. Aquilo ali era a praia deles. Então ele falou assim, olha, essa tempestade, não, vamos embora, vamos arriar aqui. Todas experiências, né? Vamos arriar aqui as nossas velas, vamos tomar aqui um cuidado. Quando eles viram que o negócio ficou feio, aí ele falou assim, bom, agora vai morrer todo mundo. Depois, quando eles viram que as forças deles já haviam esgotado, aí eles olharam para eles e falaram, Senhor, o que o Senhor faz agora para a gente? Porque o que a gente podia fazer, nós já fizemos. Qual é a lição? Tem a fé de embora. Qual a lição que a gente tira daqui também? Muitas vezes a gente luta, sem pedir o auxílio divino. Aí você não vai conseguir vencer. Sim. Não vai. Quando você pede o auxílio divino, veja que Jesus levantou a mão e falou, calma mar, acalma a tempestade. A irmã White, ela comenta sobre isso aqui. Ela fala que depois que a tempestade acalmou e o mar ficou bem leve, os discípulos olhavam para o outro assim, assombrados. Eles não entenderam aquilo ali. Eles falaram assim, quem que é esse camarada que até o mar lhe obedece? Então veja onde é que eles estavam. Primeiro, por que eles correram para tentar salvar a vida? Porque eles não conheciam quem estava ali. Eles não conheciam quem estava ali. Não tinha intimidade. Quando eles pedem para que Jesus pudesse manifestar, e ele se manifesta e acalmar, eles ficam atemorizados, falando, o que é isso? Você entendeu? Muita gente faz assim, entendeu? A lição aqui ela nos mostra aqui quando a pessoa está com a fé, né? Sobre essa criancinha bem aqui. Achei interessante a história dela aqui. Ela da moça, né? Porque, claro, nós como pecadores, nós vemos uma tempestade grande, mas nós temoriza assim, né? Nós fica meio um pé aqui, outro ali, mesmo nós conhecendo que Deus colocou a marca ali para o mundo não acabar com o dilúvio, mas a gente tem, porque nós que conhecemos a verdade, nós olhamos, dizemos, não, é o poder de Deus, é claro que nós temos de se curvar. E ela aqui estava com uma garantia tão alta que ela fazia ela sorrir. Né? E o pai dela preocupado, olhando ela lá, vindo no caminho, e relâmpagos e trovões e tempestade, quando relampeava, ela parava e sorria para o céu. Agora olha a imaginação de uma criança, né? Meu filho, por que você parava no meio da tempestade e veio você correr? Ele disse, não, porque Deus estava me tirando a foto, né? Estava batendo minha foto, eu sorria. Confiante, né? Confiante em Deus. É isso que Deus quer de nós, ter um coração de criança, pensamento de criança, confiança. Eu acredito que esse nível de atismo que a gente vive, né? Hoje é tudo rápido, é tudo instantâneo,
hoje é tudo descartável, até os relacionamentos já ficaram descartáveis, né? O amor entre a humanidade ficou descartável, então tudo se relativou, aí fica difícil de entender o amor de Deus, fica difícil, entendeu? Quando nós, por exemplo, a gente fica assim, fiuzado em um youtuber, em uma celebridade, aquilo que a gente ouve, aquilo que você vê, e você não vai para a base que é a Bíblia, então você está minando o seu próprio campo, aí é que está a dificuldade, entendeu? Então, tipo assim, olha, nós temos hoje entregar e treinamento nas mãos de Deus, através do estudo da palavra dele, que aí nós vamos descobrir quem ele é, por saber que ele está com a gente onde nós estamos. Deus não está longe, você olha, você está aí, não, Deus está junto. Ou só no tempo bom, né? Ou só no tempo bom, é verdade. Ele está com a gente todo o tempo. Todo tempo. Você citou aí, ó. Aliás, quando eu subiu para o céu, lá no Monte das Oliveiras, eu falo, eis que estarei convosco todos os dias. E até a concepção. Então, a todo tempo. Você citou aí algumas ocasiões que aconteceu, né? Com pessoas da Bíblia, né? Daniel e os amigos ali, né? O próprio Elias, né? Ele era uma tempestade, Deus não estava. No momento ele ouviu uma coisa bem assim, um vento suave, Deus estava, né? Então, assim, Deus está junto com a gente no momento da tribulação. E o que a gente precisa para a gente permanecer firme com a esperança? A gente precisa de fé. A gente precisa estar. Porque se a gente não tiver fé, se a gente não estiver andando, lutando diariamente para andar nos caminhos do Senhor, quando a tempestade vier, ela vai nos derrubar. Porque a gente vai estar fraco, né? Só existe um modo da gente continuar perseverante, se a gente tiver fé, né? E essa fé é produzida através do que o irmão Edmar falou, estudo da palavra de Deus, comunhão. Essa fé é produzida através disso. Mas fé não é remorso, porque se nós pensarmos aquele remorso, qualquer tribulação que cai na nossa vida ou perto de algum parente, a nossa fé desfalece. Né? É fácil a gente dizer que tem fé, mas e Deus, ele tem a fé verdadeira. Deus, ele não dorme, né? A passagem de domingo aqui, tem algumas perguntinhas aqui, ó. E na 3 diz que esse é o único registro ao qual nós encontramos nos evangelhos de Jesus dormindo. Entende? Deus, ele não dorme. E por que Jesus, nesse momento do barco aqui, ele estava dormindo, né? E os discípulos, eles ficaram mais apavorados quando eles chegaram até Jesus, porque o piloto era Jesus, estava no leme, era Jesus. Entendeu? Uma tempestade daquela lá e sem guia, já pensou? Né? Aí eles ficaram desesperados. Só que assim, eles ainda não sabiam quem era aquele sujeito que estava ali no leme, né? Que estava dormindo. Ele estava tão tranquilo que aquilo ali para ele não é problema. É isso que vai acontecer com você. Quando você estiver realmente na fé, realmente firmado na presença de Deus, os problemas para você vai ser apenas um nada. Porque você sabe que quem está na direção é o Senhor Jesus. Entendeu? Você sabe que é interessante a gente destacar outro ponto aqui importante? Que acontece, gente, a Bíblia diz que Jesus ele nunca fez um milagre para si mesmo. Nunca fez. Esse aqui, no caso do barco, aquele milagre aconteceu pela fé que eu tinha em Deus, porque foi Deus que operou o milagre. Sim. Foi, né? Mostra para a gente o seguinte: você pode estar em qualquer tempestade, pode ser a maior que for. Se você manter uma fé firme em Deus, ele vai agir como ele agiu lá no barco. Não é verdade, ele agiu no barco, ele vai agir também. Entendeu? Agora, é fácil? Não é fácil. Não é fácil quando você está passando. Eu me lembro que aí nos meados de 2021, 2020, eu estava passando por um problema financeiro gravíssimo mesmo, que eu vou te falar para você. Eu olhava assim e não via saída. Eu cheguei a chamar das mãos e falei, querido, eu não vejo saída. Nós não temos mais saída, porque Senhor, tudo fechou, crédito fechou, eu não tinha nada devendo e sendo processado por causa de... Eu falei, meu pai, 2 processos grandes na época, mas o que eu fiz? Entreguei nas mãos de Deus, deixei que ele atuasse, né? 1 ano, 2 anos, no máximo, o mar acalmou, sabe, esse dia eu estava pensando e falando, meu pai, eu não sei assim se hoje eu suportaria passar por uma tribulação daquela, porque foi terrível. Você não ter nenhuma perspectiva de trabalho, não ter nada, devendo e sendo pressionado pela justiça para, entendeu? Para quitar as dívidas. Para quitar a dívida. Mas hoje eu olho para trás e falo assim, como a tempestade estava muito alta,
Hoje acalmou, está tranquilo, né? Hoje não devo, a gente deve alguma coisa, mas não devo nada atrasado, quer dizer, e eu olho assim, sabe? Começa o mês, eu falo assim, meu pai, como é que eu vou fazer para me pagar minhas contas esse mês? Mas quando chega, Quando vira o mês, eu falo, como é que eu paguei as minhas contas? Né? o que acontece isso todo mês? Então Deus assim, ele age. Tipo assim, olha, às vezes não tem nada, eu estou em casa e penso, meu pai. Aí um me liga, outro me liga, você fala isso aqui, você faz outra liga, aí quando você junta tudo, você fala, é o que eu preciso para pagar as contas dessa semana. Aí quando eu faço nessa semana. Então, tipo assim, olha, é a confiança em Deus, entregando a mão dele e deixar com que ele seja. Então, o que acontece? É boa administração, fidelidade e trabalho. Isso aqui faz com que você vai prosperar. Prosperar. E sem isso que o irmão aqui está falando, viu pessoal? Sem isso que o irmão animado está falando, não tem jeito não. Primeiro, A fidelidade ela vai contar muito, viu? Sem a fidelidade não vai. Você pode até achar, não vou ser fiel aqui porque esse dinheiro aqui, ele, né? Mas você vai quebrar a cara depois. Você sabe o que é negócio? A Bíblia fala assim, buscar depois em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Só que ele faz o contrário. Aí ele fala assim, não, eu tenho que pagar primeiro minhas dívidas, depois aqui que sobrar, então eu vou para Deus. Aí é onde que vem a maldição. Porque é só no dízimo e na oferta que 90 é mais que 100. É só aí. Porque você fala assim, nossa, eu recebi um montante. Se eu tirar o dízimo e a oferta, não vai dar para me pagar as contas. Como é que eu vou fazer? Não, tira, porque o resto dá para pagar assim. Se você inclui, você não paga e ainda fica devendo e ainda fica devendo para Deus, que é o pior. E se não deu, vai aparecer para cobrir. Vai aparecer. Não, Deus age. Sempre aparece. Você lembra quando Pedro Estou falando aqui, 2 testemunhos nós estamos falando aqui, ó. Não sei se o irmão já passou por isso aqui algumas vezes, mas eu tenho certeza que já. Entendeu? Que a gente olha assim e fala, mas tá faltando, vai faltar. Se eu tirar dízimo e oferta, vai faltar, só vai ficar tanto, então não vai dar para cobrir. E no final a gente vê que o dinheiro aparece. Você sabe, interessante, tem uma história que aconteceu comigo, isso aconteceu uns 15 anos atrás. Eu comprei o carro financiado na época. E aí eu vendia de porta em porta. Chegou na sexta-feira, a prestação do meu carro vencia no sábado. Você sabe que quando veio assim no feriado, você tem que ter a segunda para pagar. E naquele dia eu vendi o suficiente. Só que ao tirar o dízimo e oferta, eu não ia conseguir pagar a prestação do carro. Ia ficar faltando. Aí eu pensei, falei, o que eu vou fazer? E agora? Pensei, não. Isso aqui eu pago depois. Tirei, devolvi meu dízimo, devolvi minha oferta, deixei só um montantezinho ali guardado. Falei, isso aqui depois Deus vai dar um jeito. Nós saímos para vender na segunda-feira, aqui no Veracruz. Nós batemos na primeira porta, quem vendeu foi das duas, não foi eu. Chegou lá, ofereceu, o cara falou assim, não, eu quero. Sim, pode instalar para mim. Aí quando foi instalar, eu peguei, cheguei e falei, o senhor quer pagar como? O senhor vai passar cartão? Eu falei, eu vou pagar à vista. Aí, o dinheiro que ele pagou era justamente o valor da prestação do carro que eu tinha que pagar. E eu já tinha um montante que tinha sobrado e tinha guardado. Mais uma vez eu comprovei, falei, tá vendo? Quando você busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas não faltam. Então, quando você tira Deus, coloca ele do lado e fala, não, eu vou como é que Deus vai agir? Nem como ele agir. Então, pessoal, nós não podemos de maneira alguma questionar aquilo que Deus pede. Né? Ele não pode. Quando você entrega nas mãos dele, deixa ele agir, ele vai agir no momento certo, você só vai administrando aquilo que vai colocando sua vida. Tem gente que pede, e aí fala, mas eu tô pedindo, não, você tá falhando, como é que você quer? Não tem como, né? Não tem jeito. Então a gente tem que aprender a ser fiel, né? Por isso que a Bíblia fala, roubarás o homem a Deus, sim. O que você roubar? Nos dízimos e nas ofertas. Você está entendendo? Então rouba-se nos dízimos e nas ofertas. São os 2 pontos. O dízimo pertence a Deus. Esse aqui eu não tenho nem que questionar. Não importa ser real. E a gente tem que andar com fidelidade, porque a gente serve um Deus que é dono de tudo. A Bíblia diz que Ele criou tudo, o céu, a terra e tudo que neles há, tudo é de Deus. Ele é dono da prata, do ouro. Então tudo aquilo que você tem falta, não vai ter falta. Entendeu? O próprio texto que ele falou aqui, ó, como é que é? De nada eu tenho falta, eu esqueci aqui o texto, né? Mas o texto nos diz que a gente de nada vai ter falta. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar e de nada vamos ter falta. Né? A parte de
segunda-feira, né? Falar sobre a seja curada, né? Seja curada. E aí traz a história da mulher do fluxo de sangue, né? Traz a história do filho de Jairo, né? Interessante, irmão, aqui, essa passagem aqui, assim, ela tem um sentido teológico tão profundo que se a gente parasse só nisso daqui, daria uma lição para 3 meses, porque é profundo, né? Primeiro ponto, Jesus sabia que ele ia encontrar com aquela mulher. Aí, o irmão White, quando ele escreve lá no Desenho das Nações, ela fala assim, que Jesus fez de tudo, para facilitar que ela tocasse a orla do seu nome. Ele fez de tudo. Ele sabia quem ela era. Ele sabia que ela estava lá. Entendeu? Outro ponto importante, veja só, na multidão, você já viu quando você pergunta para uma pessoa assim, olha, eu me lembro quando era desbravador, o nosso chefe, ele falava assim, olha, você está correndo por quê? Para onde você está indo? Peraí, você está no meio da multidão, você está indo para onde? Eu não sei, o povo está indo, eu estou indo com eles aqui, eu não sei para onde eles vão. Quando Jesus estava no meio, as pessoas estavam empurrando, mas o objetivo deles não tinha nenhum objetivo. O objetivo é falar assim, o povo está aglomerado, então vamos aglomerar também. Só que a mulher não. O objetivo dela é falar assim, eu tenho que tocar nas vestes dele. Para que eu seja curada, eu tenho que chegar a ter objetivo. Você sabe que hoje, tipo assim, olha, tem muitas igrejas que estão lotadas de gente, mas alguns têm objetivo. Já viu que tem gente que fala assim, olha, se eu for salvo, mas peraí, calma aí, peraí, lógico, a irmã, a Peristirada fala assim, ó, quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como eu vou ser salvo. Quando eu olho para Jesus, eu não me vejo como eu vou perder. Então, olha aqui a questão, veja, se você está na igreja, você não tem a certeza da vida eterna, então o que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Você entendeu? Então, veja só, a minha certeza da vida eterna não é pelos meus méritos, a certeza da vida eterna é pelos méritos de Cristo. Então, naquela multidão tinha gente assim. Quem que é essa pessoa? Sei lá quem que é ele. O povo está indo atrás, eu vou junto também, vamos me pôr. A mulher falou, não, eu sei quem que é ele. Eu conheço esse daí, já ouvi falar sobre ele. E eu vou até ele para que ele me dê a cura. Quando ela toca, Jesus então faz uma pergunta para a multidão. E aquela pergunta parece uma pergunta irônica. Você entendeu? Tipo assim, quando eu não tenho objetivo na vida, quando eu não reconheço a Deus como Criador, como Salvador, entendeu? Algumas perguntas que a Bíblia faz para mim é irônica. Aí eu ironizo aquilo ali e deixo o tempo passar. Então Jesus fez uma pergunta: quem me tocou? Você se Senhor? Mas eu não estou entendendo. Peraí, por que você está excitando? A gente falou, não, calma aí. Na multidão tem gente interessada, na multidão tem gente que vai com a multidão, e na multidão tem gente que não está nem para nada. Quem me tocou é algo que está interessado em alguma coisa que foi a mulher. Entendeu? E você sabe o que é o mais interessante? Que naquele momento ela foi curada. Agora, olha o ponto importante aqui, olha. Aquela mulher, ela vivia isolada da sociedade, você sabe disso. Ela não podia estar em reunião pública, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia ir na igreja, porque ela era impura. Tudo que ela tocava se tornava impuro. Quando eu olho para Jesus, eu já ter pensado assim, eu não posso tocar em Jesus que vai tornar ele impuro, eu não posso fazer isso. Você sabe quem que traz essa mente? O próprio diabo. Ele fala assim, olha, você foi tão longe, você pecou tanto, o que você quer para Jesus fazer? O quê? Você está impuro nele? Você vai tornar ele impuro. Entendeu? Ela falou, não, pelo contrário. Se eu tocar nele, eu vou ser curado. Ela entra no meio da multidão, toca, e Jesus então faz com que ele fala, olha, a quem tocou diferente, eu sei que de mim são poder. Sei como é que ela conseguiu chegar ali, né? A ida inteira, porque nós sabemos que no meio de um fluxo de pessoas desse jeito aqui, desse tipo, ali pisam. Não, e ela estava fragilizada. Pois é, e ela fragilizada daquele jeito. Ela ia caindo, talvez. Né? Agora, interessante nessa história dela é que não foi só ela que tocou. Né? A gente, todo mundo que chegava tocava ali na veste dele.
Mas o mais interessante ainda foi que a única que foi curada. Né? Foi a única. É que eu não toque com propósito. Pois é, o que você acabou de falar. Tinha um objetivo, tinha um propósito, ela tinha uma fé, uma certeza que se ela pegasse, mesmo tocasse na veste dele, ela seria curada. E os outros não, eles tocavam por tocar mesmo. Não, esses outros, eles tocavam procurando a cura. Sim. Né? Só que assim, ó, lá no Mateus 34, lá vai dizer que essas pessoas, quando souberam que Jesus estava chegando ali, que elas iam para a beira da estrada, os livros pegavam e botavam para a beira da estrada para eles tocar em Jesus, para ser curado. Essas pessoas que estavam tocando em Jesus era para ser curada também. Mas a diferença da mulher é uma que o irmão Edmar falou, é o propósito. E outra diferente é porque ela tinha fé em algo que ela acreditava. Se a gente olhar depois da cura que essa mulher recebe, ou depois da cura que ela recebe, né, Jesus fala, quem me tocou, quem me tocou? E ali o texto, no capítulo 8 de Lucas, vai dizer que ela foi lá e falou para Jesus o porquê tocou nele. Só que no texto não tem o que ela disse para Jesus. Né? Não existe ali a especificação, ela falou isso, só disse que ela foi lá e falou porque tocou. E Jesus imediatamente falou assim, a tua fé te curou. Né? Mas não mostra o que ela disse para Jesus. Só que quando a gente vai para o Velho Testamento, na profecia desse ato, que iria acontecer isso, com qualquer aquele que se aproximasse e tocasse de Jesus, ela seria curada. Lá em Malaquias capítulo 4, verso 2, diz assim, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça, que é Cristo Jesus, se levantará, trazendo cura em suas asas, ou seja, em suas orlas. Se você chegar para um judeu e falar assim, as asas, vai falar, sim, orla, asa, porque é isso que significa asa, orla. Né? Ele trará cura nas suas asas. E vocês sairão e saltarão como um bezerro solto no curral. Essa mulher conhecia essa profecia. O que essa mulher falou para Jesus ali, que não ficou escrito, foi exatamente o que ela conhecia. A profecia de que se triscasse na orla. E lá, ela fala assim, eu não preciso, ela estava se arrastando. Eu não preciso ir lá e tocar nele ou ver o rosto dele. Apenas se eu for aqui e eu tocar na sua orla, eu ficarei curada. Por que ela falou isso? Porque ela tinha fé no que ela conhecia. Ela conhecia a história do Messias que ia vir um dia. Entende? Os outros estavam tocando, mas estavam tocando sem propósito e no lugar errado. Era para quem tocasse nas suas orlas. E ela tocou exatamente no local da cura. Era uma profecia que tinha sobre isso. Todo aquele que tivesse doente, tocasse na orla, ou na barra da orla ali, né? Da veste desse sol da justiça que é Jesus Cristo, seria curado. E essas pessoas conheciam também a profecia, mas estavam tocando sem propósito no lugar errado. Verdade. A verdade é que ela foi curada, né? E interessante que a história dela ficou registrada para que nos ensinasse muita lição. Muitas lições a história dessa mulher com fluxo de sangue. Ela, 12 anos, né, gastando de tudo de ano, ela já não tinha mais, a saúde já tinha ido embora, as forças físicas já não tinha mais, a sociedade dela não tinha ninguém que aproximava dela, ela era sozinha, e a parte financeira dela era pior, ela não tinha nem cama mais para dormir, não tinha. O que isso nos mostra? Nos mostra que a solução dos nossos problemas é só Deus. Só Deus é a solução dos nossos problemas. Muitas vezes a gente olha horizontal, mas é vertical, é pra Quantas cima. pessoas, eu conheço pessoas famosas aqui no nosso país, jornalista, Rezende mesmo, por exemplo, né? Um homem muito famoso, muito querido pelo Brasil, né? Porque apresentava um programa de jornalístico muito bom, né? Um homem respeitado, né? Tinha um caráter zelado, todo mundo conhecia a postura daquele homem, né? E morreu. Queria ser curado, queria ser salvo, mas a esperança está em Deus. Está em Deus. Entende? E às vezes, mesmo com essa esperança em Deus, a gente pode sofrer a morte. Mas é aquilo que eu falei aqui, o que Paulo disse, né? Eu espero a minha coroa, que o Senhor reto e juízo me dará naquele dia. É isso que importa. Permanecer fiel, permanecer na graça, né? Cumprindo as ordens do Senhor, que está escrito na palavra,
e o que pior acontecer, aconteceu, a esperança está reservada e a coroa vai vir. Nós temos também a história de Jairo, né? Foi um milagre muito grande. Aí, irmão, é outra coisa interessante. Coisa que, né? O que estava acontecendo ali era o ato de Jairo na presença de Jesus. Falou, vai até a minha casa, minha filha está doente. E ele encontrou uma mulher. Isso nos mostra o quê? Que Deus ele está disponível para todos. Está disponível para mim, para o irmão Getúlio, para o irmão Edmar. Está disponível para você também. Então não importa a profundidade da separação que você está de Deus. Se você abrir o coração, tem Deus para você também. Entende? Era para Jairo. E do nada apareceu essa mulher ali que mudou toda a história ali, ó. Só depois Jairo foi ser atendido. Depois da minha interessante, aqui são duas histórias fundidas dentro da Jairo, ele tinha fé tão grande em Deus que aqui, quando você lê a história ali, lá diz que ele não voltou para casa. Basta dar uma ordem. Não voltou, ele falou, Senhor, se o senhor disser, né, ele falou, vai que a tua fé então te salva. Ele foi embora. Ele estava tão confiante que o filho dele havia sido curado que ele não foi embora naquele dia. Aqui é um comentário do White, diz assim que no outro dia de manhã ele estava indo para casa, no caminho ele encontra o servo. O servo já falou, olha, seu filho curou. Aí, qual foi a primeira pergunta que ele fez para o servo? Vocês lembram? Que hora que isso aconteceu? Qual hora foi? Que hora que isso aconteceu? Que horas? Ele falou assim, ontem por volta de 1h da tarde. Aí ele parou, analisou e foi justamente a hora que ele não deu conta. Ele era um soldado muito ocupado. Sabe por quê? Provavelmente ele era um general, né? Ele era um guarda da sinagoga. Sim. Daquelas polícias. Aquela mesma polícia que prendeu Jesus. Aquela mesma polícia que prendeu Jesus, ele era o líder daquela polícia na Era época. o guarda dos filisteus. Dos filisteus, né? Do sacerdote. O sacerdote, como era da tribo do sacerdote, era o. Esqueci o nome, depois da só. Ele era o guarda de lá, ele era um cara interessante que esse Jairo, ele não cria em Jesus, ele era contra o que Jesus fazia, ele dizia que Jesus era um farsante, mas conforme as histórias que Jesus ia fazendo e fazendo milagre, e ele assistindo, ele foi vendo, aquilo é diferente da mulher do fluxo de sangue. Você sabia que ele era um daqueles que ficavam observando? Ele era daqueles que Ele foi igual a Deus. Aonde Jesus estava, ele estava de olho, dá para ver se pegar Jesus em alguma face ali para ele condenar. Mas quando ele se viu em apuro com a filha enferma ali, ele fez de tudo, que ele tinha dinheiro, ele era rico, tinha dinheiro ali, de tudo, comprou de tudo e nada deu certo. Nada remédio da medicina não curou. Todos os tipos de erva ele dava, o menino não curava, ele já estava no ponto de morte. E ele ouviu daqui, o coração dele foi amolecer. Pai, onde que Jesus alcança as pessoas no coração duro? Em cima das dores. O coração dele foi amolecendo até ele resolveu. Vou até ele, é a única solução. Quando Jesus fez aquilo, por que ele procurou? Que horas? Porque ele ainda não tinha completa certeza do que hora. Ele ia confirmar que o milagre de Jesus era naquela hora. Aí quando ele encontrou os amigos dele lá, ele procurou, que hora? Disseram, tal hora. Ele disse, foi a hora que o mestre falou. Aí pronto, ele caiu de pé. Pronto. Isso aí. Interessante que da cúpula daquela época, né? Foi Jairo, Centurião e Nicodemos. Esses três eram da cúpula. Os únicos três que aceitou Jesus na vida dele foi esse daí, o resto. Ele era guarda dos fariseus. Ele era guarda dos fariseus. E provavelmente todos esses aí da cúpula, que a gente falou, né? Daquele, daí se conheciam. Sim. Você misturava ali, mas não misturava ali danado. É que a mulher do fluxo de sangue, ela não representa uma coisa, que ela só ouvia falar, mas ela não conhecia quem era Cristo. E agora, né? E agora nós vamos entrar numa parte onde que é muito conhecida, né? É um homem que o próprio Deus, e ninguém, não foi outra pessoa que aconselhou alguma coisa, foi o próprio Deus que se levantou e falou assim, ó, você está vendo aquele homem lá? Você viu no céu Jó lá embaixo? Pois é, um homem reto, um homem íntegro, um homem justo que se desvia do mal. O Jó era referência na terra. Referência na terra. E quem deu essa referência foi o próprio Deus, reconhecido pelo próprio Deus, né? E aí agora de repente esse homem se enche de lepra, os filhos morrem tudo, as coisas pegam fogo em tudo cai. A pergunta que vai ficar para você é o seguinte: o que você seria capaz de fazer num momento desse?
Será que a gente teria forças para resistir uma coisa como essa? Você sabe que o caso de Jó foi um caso à parte e foi um caso assim delicado. Porque quando você está passando por problema, por dificuldade, a família tem que ser a base, não tem? Quando você vai para a família é a base, o que você faz? Dá forças para você então ser vencedor. Quando ele procurou a base foi pelo assim, não, dissolve esse Deus, você morre. O que você quer com ele ainda? Então a base agora pensar 4 vezes. Os amigos mais fiéis. Os amigos mais fiéis. Os três amigos de Jó falaram, deixa eu falar um negócio pra você. Rapaz, tu tem que morrer mesmo, olha, por causa disso, por causa daquilo. Olha, você tem que arrepender seu pecado, você tem que olhar, ver o que você foi, o que você falhou. Peraí, o Jó já estava quase morto. Eu falei, não, amigo, foi um golpe que eu recebi. Não, que golpe nada, velho. Você que é o bicho. Ele já estava morto, só esqueceu de cair. Ele estava vivo porque Deus estava sustentando ele. E sabe o que é a grande verdade que ele conta isso aqui? Foi que Jó fortaleceu a sua fé, não foi na tribulação. Jó fortaleceu a sua fé na comunhão com Deus. Quando veio a tribulação, a fé estava forte. Você entendeu? Então, tipo assim, na bonança a gente, que legal. Quando vem a tribulação, você fala, agora tem que procurar Deus. Só que aí é tarde. Lembra das 10 virgens? Lembra? O que acontece? Umas falaram assim, olha, a nossa vida ela tem que ser assim, 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 só que nós temos que andar a segunda milha. Temos que andar a segunda milha. A outra falou assim, não, só estudar a lição da escola sabatina está ótimo. Eu não preciso de revelar a sua palavra, não preciso só aqui tá bom. Quando chegou a hora mesmo, que ela falou, agora eu tenho que estudar a Bíblia, só que agora não dá tempo lá. A mesma coisa aconteceu com o avarento. Exato. Aquele homem avarento lá. Não, vou encher meus celeiros aqui, eu tenho barra, tem sobra, né? Jó não. Jó estava cheio. Aí vocês sabem o que fazer? Eu vou continuar orando pelos meus filhos. Exato. Né? Oferecendo um sacrifício pelos meus filhos. Eu vou continuar. Exatamente. Né? É interessante que a Bíblia fala assim que Jó levantava de madrugada e orava pelos filhos. Ele oferecia sacrifício por cada um dos filhos dele. Isso antes de vir a tribulação. Quando ele estava lá, Jó era uma rico da face. Sem saber que tinha pecado. Falando, não, talvez esse pecou. Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou fazer um sacrifício, já prevenindo o pecado. Olha que coisa, né? Quer dizer que isso aí, sabe o que é? Isso aí é a sanidade mental, sabendo que Deus o quê? Deus é santo. Né? E hoje, irmão de Marcos, você falou ali, não, então eu vou correr agora, vou estudar a Bíblia. Peraí. Então hoje nós temos uma grande população, infelizmente, de irmãos, dentro da nossa igreja, dentro de outras igrejas, de cristãos que estão dessa forma. Já não estudam mais Bíblia, já não só arroz e feijão. Só arroz e feijão. Entende? E aí estão esperando um grande momento, falar assim, na hora que o Espírito Santo vier, aí não vai ter jeito. Quando você vai para Isaías, aí você fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. E tem outro ponto também importante, o Marcelo comenta e fala assim, que muitos vão perder a salvação por omissão ao estudo da Bíblia. Tipo assim, olha, então você não vai perder a salvação só por conhecer e não guardar. Você vai perder a salvação por não ter conhecido e ter tido tempo para conhecer os desígnios de Deus, mas não foi atrás. Tipo assim, não, vou estudar a Bíblia? Não, eu prefiro as redes sociais, é muito mais fácil. Você entendeu? Mas aí, só que a fé vai minando, ela vai minando. Você entendeu? Vai chegar no ponto que hoje, por exemplo, tem gente que hoje obedece muito mais um youtuber, um influenciador, do que a Bíblia. Tem várias gente hoje que o YouTube já foi na mente dele, já fez uma lavagem cerebral. Você entendeu? Tem gente que suicida. Você lembra um tempo atrás aí que os adolescentes entravam no banheiro e cortavam os pulsos? Sim. Levanta uma baleia lá. Baleia azul, parece não. Então, era influenciado por alguém. E hoje o inimigo vai usar essas artimanhas para poder fazer muita gente. Aí voltando lá, eu vou voltar lá no comecinho, lá na jovem, naquela mocinha, né? Que estava correndo para casa. E ali a gente observou na lição que, de repente, ela correndo, com medo da tempestade se formou lá, e ela correndo, a gota bateu no rosto dela. Depois foi outra, depois outra. Quando ela pensou que não, ela estava toda ensopada. Entende? Então, amigos, o que a gente está acontecendo nas igrejas hoje, no meio da cristandade, é o seguinte: as pessoas estão dormindo e estão loucas para receber o Espírito Santo, ou seja, a chuva cerúlea.
Só que se a gente não começar a receber gotas hoje, muito provavelmente a chuva não vai cair sobre nós. Entendeu? Porque as gotas estão sendo derramadas hoje. E aí você pode não ser encharcado pela chuva cerúlea. Entende? Então nós temos que mudar a nossa postura. O irmão citou aqui a questão da virgem, né? O Nans falou assim, nós já estamos abastecidos, nós não precisamos mais. É o que está acontecendo com muita gente hoje dentro da igreja, né? Eu não preciso estudar a Bíblia mais, porque eu já sei de tudo. Grande problema, né? Grande problema. Esquece que a palavra de Deus renova todo dia, geralmente. Você sabe qual é o ponto importante das 10 virgens? Todas dormiram. Todas dormiram. Só que 5 tinham azeite de sobra. Vai chegar um ponto na história desse mundo que aqueles que são fiéis, aquelas pessoas que estudam a Bíblia, vai estar tão cansado desse mundo que às vezes vai dormir. Só que a hora que ela acordar e falar, não, mas peraí, mas eu já conheço. Eu tenho base, né? Eu já tenho base bíblica, eu não preciso correr mais atrás. Enquanto aqueles outros que não tiveram essa base aqui, o que ela vai fazer? Agora eu vou correr atrás. Agora, peraí, eu preciso saber o que está acontecendo? Deixa eu olhar na Bíblia para ver o que está acontecendo. Só não tem iluminação mais, porque o Espírito Santo já terminou de mas como entender, não tem tempo mais. Não tem agora. Que nem o irmão Cabal falou sobre a chuva cerúlea. Eu fazendo curso com os meninos lá em casa, aí nós falamos sobre o assunto da chuva cerúlea. Aí eu vejo a situação como é que está a vida espiritual, não só dele, mas de todos nós, que quando uma igreja está na falha, até todos estão, né? Todos estão. Aí eu toquei nesse assunto de quantas vezes você já leu a Bíblia hoje? Quantos minutos você carregava o celular? Digo, quando a minha família começou, eu levantava 4 horas da manhã, esse Samuel era pequenininho. Aí nós tocamos ele, levantava 4 horas também. Nós falávamos muito cedo, tipo, não, mas não sei diferença dele fazer o culto. Foi, aquilo veio crescendo até o dia de hoje, caiu. Por quê? Porque eu parei de fazer e a mulher me incentivou também e acabou de fazer, acabou toda aquela estrutura. Hoje os filhos estão direto no celular e a gente está querendo tirar. Aí nós falamos sobre a chuva temporânea. Quando eu caí na chuva temporânea, eu falei, digo, aqui que eu quero chegar. Como que eu quero alcançar a chuva cerúlea no final dos tempos, se eu não consigo pegar uma gota da temporânea? Eu não. Se eu não consigo pegar uma gota da temporânea, eu não consigo pegar a cerúlea. Não vou reconhecer nada. Eu digo, como é que eu posso dizer que eu conheço Deus? Se eu não estudo a palavra? Eu não vou nem ver. Você viu que a moça viu a tempestade que se formou? Sim, a história é muito interessante. Então, se eu não recebo essas gotas aqui, eu não vou nem ver a tempestade. Não tem como. O culto que nós fazemos de madrugada, até pensando que o Samuel dele estava com. Não tinha 2 anos. Ele acordava, aí ele acordava à noite e dizia, pai, cante Lola. Luzes da aurora fazem brilhar. Todo dia nós queremos cantar para ele, cantar Lola. Vamos finalizar então? Então, meus amigos, eu quero agradecer mais uma vez vocês, tá bom? Que nós possamos aprender com esses exemplos bíblicos que a gente viu aqui, a história de Jairo, de Jó, né? A história da mulher do fruto de sangue, né? Que nós possamos mudar a nossa vida, discípulos ali no barco com Jesus, né? Nós possamos mudar a nossa história, colocar a nossa história nas mãos daquele que pode mudar, essa é a verdade, né? Dedicar tempo com a nossa comunhão com Deus, estudo da palavra, lição da escola sabatina, que é muito importante. Não deixe de fazer essa lição, volte a fazer a lição, né? Nós estamos com um problema muito sério em questão da lição da escola sabatina, a igreja não está mais fazendo, né? Então nós temos que voltar para os princípios, voltar para a base, tá bom? A gente vê que os servos de Deus, todos eles tinham base. E se a gente não tiver base, a gente vai afundar, tá bom? Um barco, ele não flutua, ele não navega sem um casco. Ele tem que ter um casco, senão ele não navega, tá bom? Então eu quero agradecer vocês e convidar vocês para a nossa próxima classe, né, de professores, classe de recapitulação da escola sabatina. E antes de finalizar, eu quero fazer uma oração para a gente terminar. Feche seus olhos aonde você está. Pai querido, muito obrigado mais uma vez, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, junto com os internautas, junto com os irmãos,
para aprender um pouquinho mais sobre a tua palavra. Nós vimos aqui vários exemplos de pessoas que tinham base, pessoas que decidiram confiar no Senhor, colocar suas esperanças no Senhor. E o Senhor socorreu todas elas. Nós também queremos ser socorridos pelo Senhor. Sabemos que temos muitas faltas, sabemos que temos muitos pecados. A tua igreja ela tem cometido várias coisas que não te agradam, Senhor. Nos ajude, nos dê o teu Espírito Santo. Aqueles corações que ainda estão fechados, ajude para que eles se abram para receber as gotas do Espírito Santo na vida. Para que dessa forma nós possamos fazer a tua vontade continuamente. Nos dê uma ótima programação na tua presença, que o teu Espírito Santo continue conosco e também com as unidades ali embaixo. Que nós não viemos falar de nós mesmos, mas viemos falar tudo aquilo que a tua palavra nos instrui. Nós pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.